Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai conversar hoje sobre o ciclo da matéria nos ecossistemas. Esse conteúdo ele está na apostila 2 de vocês, na página 380, tá? Tia Ana pede para que vocês peguem a apostila, peguem uma caneta iluminadora e um lápis. Vamos lá? Página 380. Você já ouviu falar em terrário? Um terrário, ele é um espaço fechado que reproduz as características do ambiente para a sobrevivência de determinados seres vivos. Trouxe aqui para vocês exemplos aqui de terrários. Que seres vivos estão representados aqui nesse terrário, vocês sabem? Muito bem, são as plantas. Uma curiosidade que o livro de vocês trouxe aqui é falando sobre um terrário cultivado por um engenheiro chamado David Leitner. Ele é da Inglaterra. Em 1960, ele colocou terra, adubo, água e uma muda de planta em uma garrafa e fechou para ver o que iria acontecer. Ele só voltou a regar essa planta 12 anos depois. Ele regou e fechou novamente. A planta permanece viva até hoje e cresceu, ocupando todo o espaço da garrafa. Muito interessante, né? Mas, pessoal, por que isso acontece? Aqui na apostila de vocês está explicando. Vamos lá, página 380. Na fotossíntese, as plantas produzem glicose, ao absorver a luz do sol, o gás carbônico e a água. Além desses elementos, a planta também precisa de nutrientes minerais para suprir as suas necessidades. Esses nutrientes estão presentes no solo, tá bom? E dissolvem-se na água e são absorvidos pelas raízes das plantas. Uma planta dentro de uma garrafa tem tudo isso que ela precisa para viver. Nós já vamos voltar a falar em fotossíntese lá na frente, tá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso e vocês vão conseguir entender melhor, tá? Mas para a gente conseguir falar sobre o ciclo da matéria nos ecossistemas, a gente vai precisar passar por 4 estações diferentes. Vamos explorar o ciclo dos elementos da natureza, que são o ciclo da água, o ciclo da matéria, o ciclo do carbono e a formação dos combustíveis fósseis. Tá bom? O ciclo da água, ele está aqui na página 381. Vocês já fizeram esse trabalhinho, eu sei, mas a gente vai relembrar o ciclo da água, tá? A água presente na superfície da Terra, ela evapora. Isso acontece com a água proveniente da transpiração dos seres vivos também, tá? Dos animais e dos vegetais. Quando atinge temperaturas mais baixas, em altas altitudes, a água se condensa formando as nuvens. Quando as nuvens elas ficam muito carregadas, chove e a água retorna à superfície da Terra. Parte dessa água vai para os rios e oceanos. Parte dessa água fica no solo e parte dessa água é absorvida pelas plantas ou consumida pelos animais. Essa água então evapora e segue o ciclo novamente. Por isso que chamamos de ciclo, né? Porque depois que ele volta à superfície da Terra, parte dessa água é absorvida, parte dessa água vai para os rios, mares e oceanos, e parte dessa água são consumidas pelas plantas, pelos seres vivos, né? Pelas plantas e animais, aí nós transpiramos, e aí a água evapora e acontece tudo novamente. Na segunda estação, a gente vai falar do ciclo da matéria. Vejam, nós temos a plantinha, um consumidor primário, que é o gafanhoto, temos um sapo e temos a cobra. Vamos juntos, tá, pessoal? Lá na página 382. Vimos que o fluxo de energia de uma cadeia alimentar, ele é unidirecional. Falei isso numa outra aula que eu gravei para vocês, né? O ciclo unidirecional, ele começa aqui na planta, que é um produtor, e aí
o consumidor primário ele consome a planta, e aí o consumidor secundário que consome o consumidor primário pega um pouco da energia, ele passa um pouco da energia para o consumidor seguinte, que passa para o seguinte, que passa para o seguinte, mas essa quantidade de energia ela vai diminuindo, ela não volta. Ela só segue para um caminho. Então, por isso que a gente diz que na cadeia alimentar, o fluxo de energia ele é unidirecional, ele vai só por um caminho. Vou ler de novo, tá? Que eu me perdi aqui. Vimos que o fluxo de energia em uma cadeia alimentar é unidirecional, ou seja, não é um ciclo, pois a energia utilizada pelos seres vivos, ela se dissipa. Ela vai até que ela acaba. A matéria, que é orgânica ou inorgânica, ingerida na alimentação, entretanto, forma um ciclo. Agora a gente tem o ciclo do carbono, tá? O ciclo do carbono, ele funciona assim. O carbono, ele é um elemento muito presente em nosso planeta. Ele faz parte da composição dos corpos dos seres vivos, pois está nas moléculas de açúcares essenciais para a produção de energia, no gás carbônico do ar e nos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural. Tá? O carbono, gente, ele entra nas cadeias alimentares por meio dos produtores, que captam o gás carbônico do ar para realizar a fotossíntese, cujo produto é a glicose. Com ela, a planta fabrica outras moléculas orgânicas que passam para todos os seres vivos das cadeias alimentares. No processo de respiração, os seres vivos decompõem essas moléculas orgânicas e devolvem o gás carbônico à atmosfera. Iluminem isso aí na apostila de vocês, tá? Essa parte aqui de cima, tá? Isso aqui, Tiana, isso que você falou é muito complicado. Já vou descomplicar. Vou passar um videozinho agora para vocês, muito rapidinho, vocês vão assistir. Esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono, tá? E vai falar também sobre a formação dos combustíveis fósseis. Assistam o vídeo, depois a gente volta a conversar, tá bom? La 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 la. Oi, professor Albert. Lembra que o senhor ficou de explicar por que o carbono é tão importante na nossa vida? Ah, sim, é muito, muito importante. Quase tudo que a gente come tem carbono e 1/5 do nosso corpo é carbono. Ele é vital para todos os seres vivos. Puxa vida! De onde vem todo esse carbono? Ele vem de uma reação química extraordinária que só acontece porque existe a luz do Sol. Do Sol? Ai, ai, ai. Agora o senhor vai ter que explicar essa história direitinho. Essa reação química se chama fotossíntese e é o começo do ciclo do carbono. Oba, oba! Eu sempre escuto falar dessa fotossíntese e não entendo direito. Então vamos lá, Saturnina. As plantas recebem água do solo, que é H2O, e capturam o gás carbônico do ar, que é o CO2. Durante o dia, a luz do sol que bate nas plantas realiza essa incrível transformação química nas suas células. A água e o gás viram oxigênio, O2, que é liberado no ar, e glicose, C6H12O6, que é o alimento para elas crescerem, que contém o carbono. Que legal! É isso então a fotossíntese? E sem o sol, nada disso acontece, né? Exatamente, Saturnina. E como o carbono vai parar dentro das pessoas? Como os homens comem plantas e animais, o carbono do nosso corpo vem daí. Ah, preciso explicar também que os animais se livram de parte do carbono na forma de gás carbônico, quando soltam o ar da respiração. E as plantas fazem isso durante a noite,
Outra coisa interessante é que tanto as plantas quanto os animais que morreram durante milhares de anos transformaram o carbono de seus corpos em combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural que estão debaixo da terra hoje. Entendi! Que interessante mesmo! E como acontece o ciclo do carbono? Boa pergunta, Saturnina. As plantas estão na base desse ciclo. Muitos animais comem plantas. Muitos animais comem plantas e animais que comeram plantas. O carbono vai passando de um para o outro. Quando os animais devolvem para o ambiente o gás carbônico da respiração e as plantas fazem o mesmo durante a noite, o ciclo se fecha. Ah, sei! Professor, vê se eu entendi direito. Esse gás carbônico que as pessoas e animais soltam, então volta para o ar e recomeça o ciclo, fotossíntese, etc. Exatamente. Mas tem uma coisa que tem preocupado todo mundo. O gás carbônico que está no ar não vem só das plantas e animais. As queimadas, as indústrias, os carros vêm soltando muito mais gás carbônico no ar do que as plantas, através da fotossíntese, podem transformar em oxigênio. E o que vai acontecer? O que já está acontecendo, Saturnina? Muito triste. Muito gás carbônico na atmosfera cria o efeito estufa e está mudando o clima da Terra. Ai, meu Deus! E o que podemos fazer, professor? Aprender a contribuir para melhorar a situação. Cada um de nós tem que conhecer a pegada de carbono. Pegada de carbono! Isso mesmo, Saturnina. Mas eu explico no nosso próximo encontro. Então, meus amores, gostaram do vídeo? Esse vídeo ele mostra pra gente de uma forma muito simples e muito legal sobre o ciclo do carbono, né? Por isso que a tia Ana falou rapidinho, para que desse tempo de vocês assistirem o vídeo. Então, ele falou um pouquinho sobre o ciclo do carbono e agora a gente vai finalizar com a formação dos combustíveis fósseis. Olha aqui, deixa eu tirar aqui a minha tela para vocês conseguirem ver. A estação 4, que é a formação dos combustíveis fósseis, tá? Aqui nós temos os seres vivos em seu habitat natural, tá? Aqui nós temos os restos depositados no subsolo. Tem essas imagens lá no livro de vocês. Temos a pressão das camadas de areia e rocha, olha aqui, elas vão pressionando, né, todos esses restos. Nós temos o deslocamento das substâncias formadas e, finalmente, a retirada dessas substâncias, como petróleo do subsolo. Agora, pessoal, vocês vão concluir a tarefa de vocês na apostila. Vocês vão ler os textos da página 380 a 384. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar a minha e a tia Andréia nos murais, tá bom? Realizem as atividades, né, da página 385, 393 e a 394 e 395 ao final do capítulo. É o relembrando. Tirem as suas dúvidas com suas professoras e bons estudos para vocês, tá bom? Estamos à disposição de vocês e cheias de saudade, tá? Um beijo, meus amores. Tchau.